Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, há uma cena do Evangelho que, sendo breve, encerra em si toda a majestade trágica da história humana. Nosso Senhor, de pé diante de Pilatos, com as mãos atadas e o rosto ainda ferido pelos golpes da noite, ouve a pergunta com que o mundo, desnorteado, interroga a própria verdade que o criou. És tu, Rei, e o Verbo encarnado, que trouxera o universo à existência com um sopro da sua boca, responde ao representante do maior império da Terra com a serenidade de quem é, desde toda a eternidade, o Rei por excelência. Tu o dizes, eu sou o Rei. Naquele instante, o poder temporal, com todas as suas legiões e os seus Césares, viu-se confrontado com uma realeza de natureza tão diversa que mal podia compreendê-la. Um reino que não procede deste mundo, mas que veio a este mundo para o resgatar. Um império que não se impõe pelo gládio das legiões, mas que submete as nações pela força suave da verdade. É sobre esta realeza e sobre a sociedade que dela brotou como fruto maduro de séculos de fidelidade que nos debruçamos agora. O reinado social de Cristo, que encontrou na cristandade medieval a sua mais esplêndida realização histórica, aquela soberania que Pio XI, em 1925, quis inscrever no calendário litúrgico ao instituir a festa de Cristo Rei, como baluarte erguido contra a maré montante das revoluções que já então pretendiam banir o nome de Deus da vida pública das nações. Para bem compreendermos a natureza deste reinado e da civilização que ele gerou, importa assentar o seu fundamento. O cristianismo não é uma religião do livro, mas funda-se inteiramente no evento da encarnação do Verbo. Deus fez-se homem, e este fato transfere todas as realidades da existência humana, o trabalho, a autoridade, as leis, os costumes para a esfera do sagrado. Rejeitar o mistério da encarnação, ou reduzi-lo a uma metáfora, equivale a arrancar o alicerce sobre o qual se construiu a civilização cristã. Pois se Deus não se fez verdadeiramente homem, não há sacramento, não há autoridade que dele emane para reger os povos. Esclarecido isto, compreende-se a doutrina da quas primas. A Jesus Cristo foi outorgado por Deus Pai, não apenas o governo das almas, mas também o governo das sociedades enquanto tais. Cristo não reina somente no santuário fechado da consciência, como se a fé devesse recolher-se ao espaço privado. Reina sobre as leis, os costumes, as instituições. E não se objete que nosso Senhor tenha dito a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, como se renunciasse a reinar sobre a terra. A palavra divina significa que o seu reino não tem origem neste mundo. Não se funda nos poderes caducos, mas é um reino sobrenatural destinado a instalar-se neste mundo, como o fermento penetra a massa, até que todas as coisas se submetam ao seu império. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, declarou ele. E quem escuta, submete-se, e quem se submete, passa a fazer parte do reino que não terá fim. Este reino não é uma quimera adiada. São Paulo ensina que a consumação da história consistirá em Cristo entregar o reino a Deus Pai, quando todos os inimigos forem postos como escabelo dos seus pés. O fim do mundo não é a vitória do anticristo, mas o triunfo do império de Cristo sobre todas as nações. É imprescindível, pois, que toda autoridade legítima se exerça em nome deste Rei. O pai de família, o bispo, o magistrado, todos governam por Cristo ou são usurpadores. Fora disso, o poder é maldição destinada a ser destruída, como na visão de Daniel,
em que a pedra desprendida da montanha Cristo na fragilidade da carne despedaça a estátua dos impérios mundanos e se torna montanha que enche toda a terra. Ora, para que esta realeza não permanecesse uma ideia abstrata, mas se fizesse carne na história, a providência dispôs que houvesse harmonia entre 3 ordens de autoridade, segundo aquele desígnio eterno que o profeta Isaías já havia contemplado ao anunciar que o Senhor é, simultaneamente, o nosso Rei, o nosso legislador e o nosso juiz. Com efeito, desde a antiguidade mais remota, toda a sociedade humana organizou-se em torno destes 3 poderes, ainda que de forma imperfeita e por vezes desordenada. Mas foi na plenitude dos tempos, com a encarnação do Verbo, que eles encontraram a sua fonte, o seu modelo e a sua legitimação definitiva. Porque o Pai, ao ungir o Filho feito homem, investiu-o com a plenitude de todo o poder. Rei, para governar as nações com cetro de justiça. Sacerdote, para oferecer o sacrifício perfeito e reconciliar a terra com o céu. E profeta, para ensinar a verdade que liberta e julgar os corações com sabedoria infalível. Esta tríplice unção, que faz de Cristo o único e verdadeiro soberano da humanidade, derramou-se misteriosamente sobre o corpo social que ele redimiu, fazendo com que a cristandade medieval refletisse, na sua própria estrutura, a imagem da realeza de seu Senhor. A autoridade espiritual, confiada à Igreja e em sua plenitude, ao sucessor de Pedro, corresponde ao poder sacerdotal e legislativo. A ela cabe discernir, com a segurança que vem do Espírito Santo, o que pertence à fé e à moral, traduzindo a lei divina para que esta se torne a alma da lei civil. Não há lei humana verdadeiramente justa que não encontre o seu fundamento na lei eterna. E o Romano Pontífice, enquanto vigário de Cristo, é o guardião e o intérprete supremo desta lei, de tal modo que todos os demais poderes devem regular-se pela sua palavra. A autoridade temporal, por sua vez, confiada aos reis, aos imperadores e aos magistrados, corresponde ao poder régio. Ela não é autônoma nem soberana em sentido absoluto, mas participa da realeza de Cristo enquanto administra a justiça cotidiana, provê ao bem comum dos povos e defende a cristandade com a espada, sempre em subordinação à lei divina interpretada pela Igreja. O rei cristão não é um déspota que se crê acima do bem e do mal. É um ministro de Cristo, que um dia prestará contas do seu governo àquele de quem recebeu a autoridade. Mas a sabedoria divina, que tudo dispõe com peso e medida, não quis que estas 2 ordens bastassem por si sós. Entre o poder espiritual e o poder temporal, entre o Papa e o Imperador, colocou o poder sapiencial como mediador e fiador do equilíbrio. Este poder, muitas vezes esquecido pelos que narram a história com olhos puramente políticos, era exercido pelos monges, pelos doutores e pelos sábios que, recolhidos em seus mosteiros e universidades, perscrutavam pacientemente as Escrituras e a tradição para delas extrair os princípios que orientariam o culto divino e a vida civil. Eles constituíam como que a consciência profética da cristandade, lembrando a reis e a pontífices que o poder deve servir à verdade e não a verdade ao poder. Já no presépio de Belém, os 3 magos do Oriente, vindos de terras longínquas guiados por uma estrela misteriosa, prefiguraram esta tríplice ordem social, prestando homenagem ao menino Deus
com dons que eram verdadeiras confissões de fé. Ofereceram ouro, porque reconheciam naquele recém-nascido o Rei dos Reis, cujo domínio se estende sobre todos os impérios da terra. Ofereceram incenso, porque se prostravam diante do sumo sacerdote, que haveria de oferecer-se a si mesmo como vítima imaculada. E ofereceram mirra, planta preciosa e amarga, porque honravam o profeta e sábio por excelência, cuja palavra penetraria os corações e cuja paixão amarga resgataria o mundo. E não é tudo. Quando o precursor São João Batista hesitou em batizar Nosso Senhor, julgando-se indigno de tocar as sandálias do Messias, Jesus respondeu-lhe: "Deixa estar, porque assim convém que cumpramos toda a justiça." Que justiça era esta, senão a justiça da ordem que o próprio Deus estabeleceu? João Batista, paradigma do monge e do profeta, representava naquele momento todos os sábios e contemplativos da história. E Nosso Senhor, Rei e Sacerdote eterno, inclinou-se diante dele para receber o batismo, não porque necessitasse de purificação, mas para nos ensinar que nem o poder régio, nem o poder sacerdotal podem exercer-se legitimamente sem o aval, a aprovação e o testemunho do poder sapiencial. Como um selo jurídico que autentica um decreto real, a mão de João, erguida sobre a cabeça do Verbo encarnado, significou que a realeza de Cristo era reconhecida pela sabedoria dos séculos e que a sociedade cristã, para ser fiel à sua vocação, deveria sempre honrar esta tríplice harmonia. Foi precisamente esta ordenação, tão bela na sua simetria e tão fecunda nos seus frutos, que o Papa Bonifácio VIII defendeu com a solenidade de uma definição dogmática na bula Unam Sanctam, ao declarar que a Igreja possui as duas espadas, a espiritual e a temporal, mas que a segunda deve ser manejada em serviço da primeira, enquanto a primeira é empunhada pela própria Igreja, e que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana estar submetida ao Romano Pontífice. Longe de ser uma pretensão desmedida, esta doutrina era a expressão mais acabada da consciência que a cristandade medieval tinha de si mesma. Uma sociedade onde o espiritual orientava o temporal, onde o poder sapiencial iluminava as leis e onde os reis governavam reconhecendo-se servidores de Cristo Rei. Esta civilização, cujos frutos ainda contemplamos com assombro nas catedrais góticas, nas sumas teológicas e nos códigos de direito que lançaram os fundamentos da própria noção de pessoa humana, não foi um acidente da história, nem uma mera coincidência de circunstâncias favoráveis. Foi o fruto maduro de um longo processo conduzido pela divina providência, que desde Pentecostes fez da Igreja o fermento da sociedade, inspirando os apóstolos a constituir não apenas bispos e presbíteros, mas também monges e virgens consagradas que garantissem o alicerce sapiencial, enquanto aguardavam que os reis da terra se curvassem diante da cruz. O sangue dos mártires regou o Império Romano e o transformou desde dentro, até que Constantino concedeu a liberdade à Igreja e Teodósio reconheceu a fé católica como religião oficial do Estado, não por cálculo político, mas pelo reconhecimento de que o poder temporal deve inclinar-se diante da verdade revelada. Mais tarde, Justiniano codificou as leis do Império Bizantino à luz do Evangelho, e Carlos Magno, compreendendo que a espada sem a sabedoria é vã, plantou mosteiros e escolas por toda a Europa, trazendo da Inglaterra os monges mais sábios,
para restaurar o poder sapiencial. Sobre estes 3 pilares, o papado, o império e o monarquismo, ergueu-se a cristandade medieval. Essa resplandecente imagem do reino de Deus na terra. Nenhuma obra humana, porém, está isenta de assédio. A raiz de todos os ataques contra esta civilização encontra-se naquela entidade que o Apocalipse chama de sinagoga de Satanás. Desde o princípio, os judeus que não creram em Cristo compactuaram com as trevas para fazer oposição à Igreja, e desta fonte brotaram 2 armas: o materialismo, que reduz o homem ao conforto terreno, e o espiritualismo gnóstico, que fabrica uma santidade desencarnada, sem mediação sacramental. O alvo de ambas é derrubar a encarnação, pois sem ela desmorona a religião católica e com ela a sociedade cristã. Foi esta sinagoga que fomentou heresias, urdiu o cisma do Oriente e no século XVI serviu-se de Lutero para proclamar o livre exame das Escrituras, convertendo o cristianismo em religião do livro e fortalecendo o poder dos estados sobre a Igreja, com perseguições e erosão da unidade da fé. O mesmo impulso, amadurecido em sociedades secretas, irrompeu nas revoluções seguintes, com extermínio de clérigos e profanação de templos, consumando a recusa pública da realeza de Cristo e da ordem medieval que a refletia. Onde se rejeita este reinado, instala-se a tirania dos homens e se pavimenta a paródia infernal da cristandade. Eis a lição deste percurso. A cristandade medieval não foi derrubada por um só golpe, mas corroída, século após século, pela sinagoga de Satanás e seus instrumentos, que atacaram cada um dos 3 poderes para desmantelar o equilíbrio que os sustentava. A doutrina do reinado social de Cristo, contudo, permanece tão verdadeira quanto no dia em que Bonifácio VIII a proclamou e Pio XI a reafirmou. Nenhuma nação está isenta de reconhecer em suas leis e costumes a soberania daquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Não se trata de um reino adiado, mas de um império que, iniciado na ressurreição, deve estender-se a todas as coisas, como outrora se estendeu naqueles séculos em que a Europa se chamava cristandade. Que este relato seja advertência e esperança. A sinagoga de Satanás continua a operar sob novas máscaras, mas aquele que reinou sobre os corações e as nações restaurará a ordem que a soberba desfez. A verdade que edificou a civilização medieval não se apaga, porque não foi obra de homens, mas reflexo da ordem eterna de Deus. E assim como a fé de pastores, monges e reis ergueu aquela sociedade admirável, também a mesma fé perseverante a restaurará um dia. Bendito seja Deus por todos os séculos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Viva Maria, viva el Rosario, viva Santa